Sejam todos bem-vindos mais uma vez, internautas, amigos, síndicos, contadores, enfim, todos que se interessam pelo mercado condominial. O nosso canal Transparência Condominial. Não se esqueçam de se inscrever e apertar aí o sininho para serem avisados. Toda segunda-feira, meio-dia, nós temos vídeos curtos aqui com dicas, com o intuito de trazer informação e conhecimento ao mercado condominial. Meu nome é Sérgio Paulo, sou da Indep Auditores Independentes e vou passar a palavra ao grande professor Arnaldo, que divide comigo aí esse espaço. Obrigado, professor Sérgio. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sou Arnaldo Dias, da Manager Auditoria. Então, hoje vamos falar um pouquinho aqui do nosso canal Transparência Condominial. Como o professor falou, não esqueça de curtir, compartilhar. Envie seus comentários também com sugestões de temas que a gente está trazendo aqui para vocês. O que vocês gostariam que a gente falasse aqui. O tema hoje é contabilidade na prestação de contas condominial. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do que a gente vê aí no mercado, e como a contabilidade pode ajudar nos condomínios e algumas informações que a gente sente falta aí, principalmente quando a gente está fazendo os trabalhos de auditoria. Não é isso, professor Sérgio? Isso. Recentemente estivemos aqui com o professor Gilcimar, que no Rio de Janeiro é o pioneiro aí de montar um curso para contabilidade condominial, apesar de não termos uma normativa, né? Mas trazer, pelo menos em aspectos gerenciais, as informações que nós, como contadores, sentimos falta, né, nas prestações de contas. Sempre trazendo conhecimento e vivência da nossa profissão. Nós participamos muito, né, de assembleias de prestação de contas e às vezes eu fico assistindo por atuar profissionalmente como auditor no desfecho, né, na organização e desfecho. Então a gente assiste que tem a apresentação de um orçamento, né, logo após a prestação de contas, onde ele se baseia nos custos, né, da gestão seguinte, mas sem considerar, muitas vezes, né, o que se passou no ano anterior, fazendo apenas uma média. O exemplo prático que eu quero dar é justamente no final do desfecho da prestação de contas, onde se apresenta lá tudo que foi pago, recebido e o saldo final. Então, muitas informações ficam no limbo, né? Claro que existem dentro do condomínio, mas na prestação de contas a gente sente falta, né? E vou dar alguns exemplos aqui. Passivos assumidos, que é isso, né? Para quem não é contador, as obrigações que já estão assumidas. Então, o condomínio apresenta lá um determinado saldo, 100, 200, 300 mil, ou até menos, ou às vezes nem tem saldo, mas tem obrigações assumidas, né? Compras parceladas, impostos retidos, né, tributos, trabalhistas, tudo que tem de obrigação para o mês seguinte, né, parcela de contrato, né, que já foram já são assumidas, né, no condomínio. Então essa informação de uma certa forma é omitida. Claro que se alguém perguntar ali na hora, vai se procurar e ter a informação lá de momento, mas isso não é divulgado mensalmente, o que tem de obrigação, o que tem de direitos, né? Como está sendo tratada a inadimplência, um determinado processo judicial a favor ou contra o condomínio. Essas informações que normalmente a gente vê empresas em balanço, no condomínio, por não ter essa obrigatoriedade, também ela não vem, muitas vezes, né? Alguns poucos casos a gente vê, principalmente em condomínios comerciais, tem informações gerenciais mais completas. Né? Como é que você vê isso, o Arnaldo, dentro da tua experiência? Então, como você bem colocou, professor, a gente realmente sente falta dessas informações. Na maioria dos trabalhos de auditoria, a gente vê realmente a administradora fazendo um trabalho, né, trabalho dela, de emissão de boletos, organização ali das áreas comuns, locação das áreas comuns, e o financeiro, né? Hoje até a gente vê bastante a conta corrente do condomínio na administradora. Às vezes algumas contas bancárias ficam até à margem desse demonstrativo emitido pelos administradores. A gente tem que fazer um trabalho até de buscar esses extratos bancários. A gente está trazendo essa informação também para dentro do nosso relatório de auditoria. E são informações que numa contabilidade regular isso estaria ali evidenciado. Então, a contabilidade hoje para o condomínio, que está cada vez mais complexo, o pessoal hoje está vendo que isso é importante, o pessoal está se conscientizando realmente. Como você falou, às vezes o síndico assume um empreendimento, o profissional assume um empreendimento ali, ele vê uma situação financeira ali que, na verdade, não é a real, já que eles não estão considerados compromissos já assumidos pelo empreendimento, que muitas vezes vai deixar o caixa deficitário, né?
Às vezes o síndico anterior ele prorroga alguns vencimentos para mostrar ali um saldo ali positivo, mas a gente não sabe os compromissos que ele já assumiu, e muitas vezes o síndico profissional, ou o síndico que vem assumir ali a administração do empreendimento, ele acaba se surpreendendo, e isso é ruim, a gestão para o síndico em si, ruim para os condôminos, que também não estão ali recebendo a informação correta da verdadeira situação patrimonial do empreendimento. Então, a contabilidade vem a trazer essas informações, não só real situação patrimonial, como também informações estratégicas necessárias ali para uma boa gestão. Então, a gente vê hoje a profissionalização aí das pessoas que atuam no condomínio, e aí elas sentem falta dessas informações estratégicas, às vezes de uma contabilidade mais consultiva. Você vê, tem empreendimentos ali que às vezes o próprio orçamento às vezes não comporta, por exemplo, mais um colaborador, né? O síndico cuida muito da parte da gestão, da parte do patrimônio, de lidar com os condôminos, mas essa parte mesmo, vamos dizer, financeira, com informações mais completas, às vezes ele não tem um assistente ali que possa estar fazendo isso para ele. Às vezes um custo é alto, a gente sabe que o custo de um colaborador é alto no empreendimento. Talvez uma contabilidade condominial ali seria, provavelmente mais de 100% das vezes, seria uma opção razoável ali do ponto de vista financeiro, de estar contratando, e também ele teria todo esse suporte, essas informações complementares ali para ajudar ele na gestão. É uma coisa a se pensar aí. Também tem essa percepção, e é perigosa essa tomada de decisão com base em relatórios financeiros, né? Como o exemplo que você acabou de dar aqui, se um síndico deixa de pagar 2 contas d'água que são de valor elevado, realmente ele vai ter um saldo positivo no dia lá da prestação de contas, ou no mês da prestação de contas, mas não se está registrado, então, essa dívida, essa obrigação. A contabilidade tem, desde sempre, né, aquele mito de que o relatório contábil é uma coisa muito difícil de entender, débito, crédito, ninguém quer muito saber disso, né, achando que é mais difícil do que realmente é. Mas a gente dando exemplos aqui na praticidade, o condômino saberia, por exemplo, o real, né, valor da inadimplência, já com multa e juros, as ações que estão sendo tomadas, acordos que estão sendo feitos, e ali o a receber mensal gerado por aquele trabalho. Então, além da cota condominial, o condomínio tem uma receita também, tem outras fontes de receita também, que é a inadimplência dos períodos anteriores, né, aluguéis de espaços comuns, né, a condôminos, salão de festas, churrasqueiras e até outros espaços, mas isso não vem de forma clara e que seja considerado no orçamento seguinte. E aí a gente vê, um fenômeno que na mudança de síndico, né, a gente vê quando tem um ou 2 anos, né, dependendo do dado, diz lá a convenção, tem a troca, né, tem a eleição de síndico, e o síndico que entra, muitas vezes ele entra assumindo obrigações, né, assumindo um orçamento que ele não sabe se vai ser suficiente para a gestão, como você deu exemplo, né? Será que eu preciso de mais um funcionário, ou seja em qualquer área do condomínio, né? Em que época que está se vivendo o condomínio, está se chegando o verão, ou, enfim, vários fatores que podem alterar a despesa, né? Ou a forma de administrar o condomínio, isso pode gerar um problema financeiro. Então, o fluxo de caixa pode dar a impressão de que o condomínio está muito bem financeiramente, mas ele pode ter alguns sustos, né, com obrigações já assumidas, e que, assim que ele assume, ele descobre que tem aquelas obrigações todas, e talvez o que ele vai arrecadar não seja suficiente, né? Não, perfeito. Isso funciona dos dois lados, né? A gente tem empreendimentos, por exemplo, que fazem locação de espaço para empresas de telefonia, né? Que às vezes são contratos com bons valores ali de receita. E às vezes as próprias empresas elas atrasam ali aqueles recebimentos. Então é um valor ali que o síndico não está considerando, que os condôminos não estão sabendo. De outra forma, a gente teve recentemente agora o síndico que assumiu também a administração do empreendimento e foi surpreendido com a existência de 13 ações trabalhistas de valores de causa que somado davam mais de R$300 mil. O cara ficou doido. Então, é uma coisa que não estava evidenciada em lugar nenhum, essa valoração não é trazida nos demonstrativos, uma contabilidade
supriria esse tipo de informação, não pegaria tanto o novo sítio quanto os condôminos de surpresa, né? Então já viu, né? A Assembleia foi daquele jeito, porque quando traz uma informação dessa que ninguém estava sabendo, a coisa complica. Até a decisão de se comprar um apartamento num condomínio quando você não compra na planta, né? Então, que já tem uma vida, apartamento um empreendimento com 10, 15 anos de existência, imagina o que ele não tem de herança, né? Pode ser boa ou pode não ser tão boa. Aí você entra num condomínio. Quando muito, né? A gente está muito interessado em saber se o imóvel está legalizado, se o vendedor está cumprindo ali todas as exigências para compra e venda, mas a gente esquece do condomínio, né? Que tem obrigações também que, por serem obrigações do imóvel, né? Você herda também quando compra o apartamento. E ainda os interessados, ao verem lá, ainda que ele pegue a pasta inteira de prestação de contas, é o retrato daquele mês. A contabilidade, diferente do relatório financeiro, traz a história, né? Tanto do que já se passou até aquele momento, quanto o que já está registrado como compromisso e direito. Né? É isso que falta no condomínio, né? É aspecto contábil que a gente fala, para os que ainda não entenderam, é justamente esse registro, tudo que está para acontecer no curto prazo, seja ele a favor do condomínio ou contra o condomínio. A gente fala de ações trabalhistas ou outras na área civil, mas também tem um simples vencimento do mês seguinte, né? Tem o INSS, que é um valor elevado, né? Quando tem funcionários contratados, ainda que sejam terceirizados. Hoje nós estamos falando de condomínios com grande volume de movimentação financeira, seja ela para receber quanto para pagar. Alguns condomínios giram financeiramente mais do que pequenas cidades, né? Então, eu acho que só tem tenho certeza, a contabilidade só tem a contribuir, mas também reconheço que é um processo lento. Os CR6, nesse sentido, estão, alguns CR6 do 4 ou 5, salvo engano, para a gente não errar aqui, já tem a comissão de contabilidade condominial, justamente levando esse conhecimento e mostrando à sociedade os benefícios que a contabilidade pode trazer, e inclusive no Rio, que salvo engano, em Goiás já tem os cursos. Jucimar, inclusive, é o pioneiro aqui, professor Jucimar, no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem muitos benefícios, a contabilidade tem muito benefício a trazer ao condomínio, ainda que nos aspectos gerenciais da prestação de contas. Perfeito, professor. É isso, pessoal. A gente queria deixar aqui mais um pouquinho de informação para vocês sobre a importância da contabilidade, como ela pode auxiliar aí a gestão condominial. Obrigado aí mais uma vez por estarem aí conosco. Grande abraço, curtam, compartilhem. Não esqueçam de comentar aí com os temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para vocês. Grande abraço aí a todos. Obrigado. Grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho.